igreja, como um povo, para o período que nós estamos vivendo, e iremos ver qual é o conselho de Deus para que haja essa cura. Eu trabalho com saúde já há 12 anos, e eu já me deparei com muitas pessoas doentes, de diversas formas que os irmãos imaginaram. E uma delas são pessoas com diabetes, uma doença horrível. E muitas pessoas chegam ao nível de ter que amputar as pernas. Por quê? Porque vivem como se não tivessem a doença. Você já imaginou uma pessoa que tem um problema de saúde e vive como se não tivesse aquele problema? Quando ela abrir os olhos, já é irreversível. Isso acontece muito com diabetes. Acho que não tem nada, come o que quiser, bebe o que quiser, faz o jeito que quiser, até chegar um dia em que ele vai ter que perder a perna, perder o pé, a vida, como aconteceu em muitos casos agora, nesse ano que se passou, o coronavírus selecionou pessoas ali que têm problemas assim, metabólicos, né? Por que nós estamos falando isso? Porque Laodiceia vive numa espécie de diabetes espiritual. Ela tem um problema, mas muitas vezes vive como se não tivesse. E isso pode ter problemas irreversíveis, se a gente não tomar alguma atitude. E Jesus fez esse diagnóstico e deu remédios. Então, a cura de Laodiceia, nós iremos entender quais são os remédios que Jesus deu para sarar esse estado laodiceano. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Verso 14 em diante, até o verso 22. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós vemos o estado laodiceano, querido. O capítulo 2 e o capítulo 3 nos apresentam 7 igrejas. Foram enviadas cartas a estas 7 igrejas. Mas você pode se perguntar, será que naquela época de João havia apenas 7 igrejas no mundo inteiro cristãs? Não. Aquelas igrejas foram escolhidas por Deus para receberem cartas porque elas tinham um significado. A igreja que Jesus fundou quando veio a este mundo, a igreja cristã, vai se encerrar, ela vai receber a Cristo no segundo advento. E entre aquele momento em que ele veio a este mundo e fundou a igreja cristã, com aqueles discípulos que restaram, 11 discípulos, até o momento em que ele vem, a igreja foi dividida a igreja cristã foi dividida em 7 etapas, 7 períodos representados por essas 7 igrejas. Começa com Éfeso, desejável, a igreja dos apóstolos. Esmirna, significa mirra, é uma igreja que começou a sofrer perseguições. Pérgamo, exaltação, paganismo, começou a entrar no meio do povo de Deus. Tiatira, cheiro suave. Aqui inicia o período dos 1260 anos da Idade Média.
Sardes, canto de alegria, a igreja da época de Lutero e Melanchthon, reforma protestante. Filadélfia, amor fraternal, amor filéu, amor fraternal. É o momento do fim dos 1260 anos e início desta igreja, dos pioneiros. A igreja de Filadélfia. Laodiceia, por fim, o povo do juízo. Vocês lembram que nós falamos quarta-feira sobre as festas bíblicas? Nós falamos sobre as festas do fim do mês, do fim do ano. Uma delas era expiação. Expiação, na grande semana de tempo da volta de Jesus, da história deste mundo, expiação começou com a entrada de Jesus no Santo dos Santos. Dali para frente, até a volta de Cristo, o povo do juízo. Laodiceia. E ela tem uma característica que nós acabamos de ler. Mas não somente uma, nós destacamos duas. Irmãos, num tratamento de saúde, antes de você dar um remédio, é necessário fazer uma coisa: um bom diagnóstico. Sem diagnóstico, não há um bom tratamento. Se você não fez um exame, se você não fez a consulta e não identificou o problema, todo remédio que você for tomar, você está atirando no escuro. E Jesus, quando escreveu a Laodiceia, ele fez um diagnóstico preciso. E logo em seguida deu o quê? O remédio para aquilo. Jesus não enxerga uma pessoa doente e deixa por si a própria sorte. Ele deu o remédio. Interessante, queridos, que estas 7 etapas que nós falamos começa com Éfeso. Começa com uma igreja pura, mas que com o tempo foi adoecendo. O povo de Deus foi adoecendo. E essas 7 etapas me faz lembrar da história de Naamã. Alguém aqui lembra da história de Naamã? Ele pegou uma doencinha chamada o quê? Lepra. E como foi que chegou a ele a notícia da cura? Ele tinha que fazer o quê? Quantas vezes? 7 vezes. A igreja cristã adoeceu e precisa de 7 mergulhos, entre aspas. Agora, esta cura, esta purificação, acontece em qual mergulho? No 7º. Não é no segundo, terceiro, quarto, quinto. É no 7º mergulho. O povo de Deus, queridos, começou puro. E com o decorrer da caminhada, foi se misturando, começou a entrar o paganismo e outros elementos. Mas no 7º mergulho, ela vai ficar o quê? Pura. Amém. Ela vai tomar o remédio e vai limpar de tudo aquilo. Queridos, a obra que Jesus começou em 1844 é de purificação. Purificação. É no 7º mergulho, como Naamã. Jesus fez um diagnóstico, versos 16 e 17. Ele diz assim, acompanhe comigo aí. Verso 16: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha o diagnóstico aqui, ó. Mornidão, primeiro diagnóstico. E segundo diagnóstico, cegueira. Cegueira. Por que cegueira? Porque Laodiceia, que representa um estado, o estado laodiceano. Nós estamos nesse período, queridos, que caracteriza o cristianismo como um estado laodiceano. Estamos nesse período, mas Deus não quer que nós estejamos nesse estado. Ele quer que nós despertemos do estado laodiceano. E o estado laodiceano é morno e cego. Por que cego, Zezinho? Porque o laodiceano, ele diz, eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Ou seja, ele tem uma visão equivocada sobre si mesmo e da sua real situação. Eu estou bem, não preciso de nada, está tudo bem. Mas não está. Então Jesus faz um ótimo diagnóstico.
Na cidade de Laodiceia existiam fontes de águas mornas e elas tinham alguns fins turísticos e terapêuticos também. E a água morna, irmão, quem gosta de banhar com água fria aqui? É bom, é bom. Eu gosto também de manhã cedo. Irmãos, eu gosto de tomar um banho 5 e pouco da manhã, mais ou menos. Liga o chuveiro, pá. Eu gosto de água fria. E água quente? Alguém gosta aqui de banhar com água quente? Irmãos, a água que mais traz relaxamento é qual? Água o quê? Relaxa? Não, é a água morna. Se você for para algum spa, para algum centro de saúde, eles vão lhe colocar numa água morna. E lá você vai fazer o quê? Vai relaxar. Tá bom, tá na medida aqui, ó. Você dorme, relaxa, fica tranquilo. O mundo está se acabando e você está tranquilo. O estado laodiceano leva a gente a esta situação, a este modo de viver. Mornidão, relaxamento, tranquilidade. E Jesus fez esse diagnóstico, eles, no verso 16 e verso 17. Eu sou rico e abastado, e não tenho falta de nada. Então Laodiceia tem uma visão equivocada, errada, sobre o seu real estado. Ela pensa que está bem, mas não está. O livro, ou melhor, o texto da Review and Herald, de 19 de agosto de 1890, diz assim, presta atenção: a condição da igreja, representada pelas virgens loucas, também recebe a designação de estado laodiceano. Quem é a igreja? Eu e você, os cristãos do século 21. E o texto nos diz, queridos, do Espírito de Profecia, que o estado laodiceano é a mesma situação das virgens loucas. Vocês lembram das virgens loucas lá de Mateus capítulo 25? As que dormiram. Na verdade, todas dormiram, mas as loucas são representadas por aquelas que não se prepararam, foram pegas de surpresa. Na hora do alto clamor, eis o noivo, elas não tinham azeite extra, elas não se prepararam. E o texto nos diz que o estado laodiceano, aqui que nós estamos vendo em Apocalipse 3, é o mesmo daquelas virgens loucas. Ali está se referindo ao mesmo contexto. E aquelas virgens loucas, lá em Mateus capítulo 25, receberam um veredito do noivo. Qual foi o veredito? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, queridos, nós chegamos a uma conclusão: nós não conseguiremos entrar na ceia das bodas do Cordeiro estando no estado laodiceano. Viver no estado laodiceano que caracteriza o mundo cristão da época que nós estamos vivendo, século 21, não é o suficiente para estarmos lá. Talvez eu e você pensemos: não, está tudo bem comigo, eu estou bem espiritualmente, eu estou bem, eu não sinto falta de nada. Queridos, reveja, façamos uma autoanálise. Esse estado laodiceano que nós estamos vivendo não nos fará entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Então, essas duas condições são equivalentes: virgens loucas e estado laodiceano. Olha o que diz o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. Destina-se a despertar o povo de Deus e revelar a eles as suas apostasias e conduzir a zeloso arrependimento, para que desfrutem a presença de Jesus e estejam preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Escrevendo a Laodiceia, queridos, quem foi que escreveu a Laodiceia? Quem mandou essa carta? Foi endereçado por quem? O verso
14 diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Foi uma carta escrita pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. João escreveu, mas foi endereçada por ele. Então esta é uma mensagem que vem do trono do nosso Senhor. A testemunha fiel e verdadeira. E essa advertência que foi dada pela testemunha fiel e verdadeira aos laodiceanos, aqui diz, tem um objetivo: despertar o povo de Deus. Ué, quem é que precisa ser despertado, queridos? As virgens loucas. Lembra? Que dormiram. Todas dormiram, mas as loucas, que representam o estado laodiceano. Lá em Mateus 25, virgens loucas são chamadas também de nécias. É a mesma coisa, nécias ou loucas. Com que objetivo Jesus mandou esta mensagem, o texto? Despertar o povo de Deus e revelar suas apostasias. Preste bem atenção, queridos, que no relato bíblico, Jesus fala assim, no verso 15: eu conheço as tuas. Queridos, esse texto mostra um Deus onisciente. Ele sabe tudo sobre nós, queridos. Ele conhece a nossa vida, a nossa rotina, o meu andar, o meu levantar, o meu deitar, o meu acesso à internet, as minhas transações comerciais, aos meus relacionamentos interpessoais. Ele conhece tudo sobre nós. Eu conheço as tuas obras. Jesus começa falando a Laodiceia assim: olha, não adianta você fingir, não adianta você se esconder. Eu conheço. O verso 17 e 18 continua dizendo: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O diagnóstico está no verso 16 e 17. Agora o remédio, queridos, o remédio vem a partir do verso 18. Jesus não só encontra o problema, mas dá a solução do problema. E ele fala assim no verso 18: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Por que para te enriqueceres? Porque ele disse no verso anterior que Laodiceia é pobre. Ela acha que é rica, mas é pobre. Ele continua dizendo: vestiduras brancas para te vestires. Por que vestir? Porque ela estava nua. A fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Por quê? Porque ela estava cega. Quando fala em cegueira, queridos, eu lembro da história de Paulo. Paulo teve que ficar cego para enxergar. Paulo só passou a enxergar quando ele ficou cego. Ali, quando ele caiu no cavalo, ele entendeu que cego agora ele via. Vamos debater aqui alguns pontos desse verso 18. Primeiro, ele diz que Laodiceia, no verso 17, eu sou rica. Irmãos, eu vou fazer aqui uma aplicação secundária que eu acredito ser interessante. Eu me batizei na igreja 27º dia com muito orgulho, porque acredito que esta é a igreja de Deus, que vai dar o alto plano do terceiro anjo, em 1999. Foi muito bom. Lembre-se você do dia que você se batizou. É maravilhoso, irmão. Deus quer que a gente retorne àquele primeiro amor. E na época que eu me batizei, nós como um povo éramos um povo pobre. Isso mesmo que eu estou dizendo, pobre. Eu me congregava ali na central e eu lembro que a maioria dos irmãos andávamos de bicicleta somente. Olha lá, quem tinha bicicleta. A maioria andava a pé. Estudo bíblico sábado à tarde a pé, de bicicleta no sol quente. Poucos empresários, nem todo mundo tinha algum concurso público. As roupas eram as mesmas, quase todo sábado. Nós éramos um povo pobre. Mas eu digo para os irmãos, muito estudiosos da palavra de Deus.
Olha, o sábado chegava, era juntando gente, vamos estudar e vamos ler, e temos que pregar. Irmãos, um tempo maravilhoso. Eu gosto muito do período da igreja, que eu entrei em 99 e ano 2000. Maravilhoso. As músicas daquela época, tudo, eu gosto muito de relembrar tudo isso. Mas era um povo pobre muito feliz. Os acampamentos, a gente, irmão, aqui, Desbravadores, para a gente ir para um campolim, tinha que pedir. Nem ideia para trabalhar, a gente não tinha tanto. Era pedir. Era uma pobreza muito grande. Mas com o tempo, as coisas foram melhorando. O irmão Zezinho passa num concurso, abre um negócio, começa a ganhar dinheiro, a roupa começa a melhorar, não anda mais de pé, nem de bicicleta, tá com uma motinha, um carro, né? A cozinha já tem uma comidinha melhor. Só que essas melhorias vêm trazendo alguns problemas. Quais? Espirituais. Aí aquele povo que lia e estudava a Bíblia todo dia, agora pega na Bíblia de vez em quando, quer rico e abastado e não sinto falta de nada. Esse é o cristianismo do século XXI. O cristão rico e abastado, não sente falta de nada. Eu estou fazendo aqui uma aplicação na vida material, mas foi isso mesmo que aconteceu. Só que aqui se trata da questão espiritual mesmo. O laodiceano acredita que sabe tudo e que não precisa aprender mais nada. Tem todo o conhecimento e aí ele entra num estado de mornidão. Queridos, uma planta que deixa de crescer vai morrer. Nós nunca chegaremos nesse estado de eu não preciso aprender mais nada, eu já sei de tudo. Quando nós entramos nessa linha de pensamento, a gente está no estado laodiceano. O texto também diz, eu não preciso de coisa alguma, ou seja, mostra que o estado laodiceano é autossuficiente. Autossuficiente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Enquanto eu e você tivermos dinheiro no bolso, a gente está negociando com Deus. Agora, no dia que isso aqui começa a faltar, Senhor, aí a primeira coisa, se tu é Deus, me mostra. Mas o ser humano é assim, irmão. Enquanto a gente tem alguma coisinha no bolso, não, Senhor, vou descansar, vou passear. A gente vai negociando com Deus. Esse estado de riqueza leva a gente a isso. Isso é o estado laodiceano. Aqui fala, ele é cego. Por que ele é cego? Porque ele é uma virgem louca e ele acha que não é virgem louca. O laodiceano é virgem louca, nécia, mas ele pensa, eu não sou. Eu estou bem, eu não sinto falta de nada, está tudo bem. Mas ele é louco, é virgem louca. Você sabe por que a virgem louca é a virgem louca? Por que ela é louca? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Olha por que a virgem louca é louca. Virgem louca. Olha o que diz aqui o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 32. Todos encontraram? Os nécios. Quem são os nécios, queridos? As virgens loucas. Ou virgens nécias. Você vê isso também lá em Apocalipse, em Mateus capítulo 25. Virgens nécias, né? Mas são loucas. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de quê? De bem-estar os leva a... Então, por que a virgem louca é louca? Porque ela acha que está tudo bem. A sua impressão de bem? Está tudo bem, está tudo tranquilo. É como se, irmãos, a gente tivesse... Imagine que nós estamos na praia. Irmão Delmano, estamos na praia. Aí lá longe você vê um tsunami se formando. O tsunami, vocês lembram como é o tsunami, né? A onda, há um abalo sísmico, aí começa a formar uma onda. Essa onda vai crescendo em tamanho. Ela é rápida, vai crescendo em tamanho.
se tornando larga em tamanho e vai diminuindo a velocidade. Quando ela chega na praia, ela quebra com tudo e entra no continente. Imagine nós na praia, a gente está vendo um tsunami e está tranquilo, está tudo bem, impressão de bem-estar, está tudo tranquilo, sossegado. É louca. Isso é a virgem louca. Sabe que a crise está vindo e se comporta como, é o que diz aqui, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por isso que ela é louca. E esse é o estado laodiceano. Está tudo bem. Por isso que ele diz, eu não sinto falta de nada. Por que ele não sente falta de nada? Porque ele ficou rico. E isso é muito perigoso, irmão. Muito perigoso. Continuando, o texto também diz que o estado laodiceano, que esse povo está nu. Quando a Bíblia fala em nu, em nudez, o que vem à sua mente? Adão e Eva. Mas eles perceberam que estavam nus quando? Então, quando Jesus fala, tu está nu, você tem que vestir as vestes para esconder a tua nudez. Isso significa o quê? Pecado. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, irmão, chamado vida dupla. Pecado secreto. Vida de prazeres ocultos. Vida dupla. O que é a vida dupla, irmãos? Eu vou tentar ser bem objetivo. É quando o Zezito é uma coisa na igreja, é outra coisa em casa, o Zezito do emprego já é outro Zezito, na vizinhança já é outro, na escola e na faculdade outro. Isso é vida dupla. O Zezito com o celular de madrugada, com internet, é outro. Com um namorado sozinho, ou namorada, sem os pais verem, já é outro Zezito da igreja. Isso é vida dupla. Isso é nudez. O laodiceano pensa o quê? Está tudo bem, eu estou tranquilo, não tenho problema nenhum. Mas Jesus que diz, eu conheço as tuas obras, diz, tu está nu. Olha o que o livro de Lamentações, e não é ironia, é bíblico mesmo, Lamentações. Isso é para se lamentar mesmo. Diz em Lamentações capítulo 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Vamos ler o verso 8. Antes de Ezequiel. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Capítulo 1, verso 8. Ela também geme e se retira envergonhada. Nudez pecou gravemente. Então, queridos, os cristãos do século 21 têm um pouco a ver com o que nós vimos aqui na lição. E tem a ver com o que Jesus falou em Mateus 23 para os fariseus. O cristão do século 21, queridos, é um cristão de vida dupla. E isso é um grave problema. Conheço as tuas obras. Mas, queridos, a despeito desta situação, que muitas vezes nós estamos imersos, e eu, por um período da minha vida, isso é o que eu relembro, né? Porque o laodiceano é cego. Eu estive envolvido com essa situação aqui claramente. Hoje eu vejo que eu era isso aqui. E eu oro a Deus para não estar novamente nesse estado. O cristão do século 21, queridos, nós falamos aqui de 7 períodos da igreja. Se você analisar, pega a Bíblia e analisa os crentes da igreja de Éfeso, os crentes da igreja de Esmirna,
os crentes da igreja de Pérgamo, os crentes da igreja de Tiatira, de Sardes e Filadélfia. Pega esses crentes dos 6 períodos e analisa eles, a vida deles, como era eles. Aí você pega os crentes que dizem ser seguidores de Jesus da igreja de Laodiceia. Tu compara esses 6 com esse, você vai ver uma coisa totalmente diferente. É como foi falado na lição pelo nosso irmão, quando esse professor, nós temos que melhorar muito. Porque esses crentes aqui, queridos, eles davam as próprias vidas, eles eram mastigados por leões. E hoje a gente, se for para pegar um solzinho quente ali, se for para a gente dar o dízimo, devolver o dízimo, a gente sente uma... Esse é o crente do século XXI. É aquele que dá a oferta com a moeda do troco do pão. Esse é o estado laodiceano, querido. Essa é a virgem louca. E a mensagem que Jesus mandou para Laodiceia é para despertá-la, abrir os olhos, abrir teu olho, acorda. Não é assim como tu pensa. O cristão do século XXI quer entrar no céu do jeito dele. Lá no céu tem um tipo de comida, mas o cristão do século XXI quer entrar lá comendo tudo. Lá no céu tem um tipo de roupa. O cristão do século XXI quer entrar lá de qualquer jeito. Lá no céu tem um tipo de música. O cristão do século XXI ele quer entrar lá pulando carnaval. Vocês entenderam, queridos? Ele quer entrar lá do jeito dele. Mas não é assim, queridos. Deixa eu usar para vocês uma comparação que eu vi, eu achei muito interessante. O céu, irmãos, é de graça, mas tem alguns critérios. Você sabia? Alguns critérios, mas ele é de graça. É como se Deus falasse assim: olha, nós vamos ter aqui uma grande ceia das bodas, um grande banquete, todo mundo pode entrar, mas para você entrar, você tem que estar com a roupa apropriada para esse, mas é de graça, você não vai pagar nada, você só precisa estar com a roupa. Mateus capítulo 22, fala isso aqui que eu estou falando para vocês. É de graça, mas tem critérios. Porque se não tivesse critérios, o próprio Satanás ia dizer: eu também quero entrar aí. Aí se eu chego lá no dia, na hora da festa, olha, eu quero entrar porque a festa é de graça. Tudo bem, você vai entrar, mas se ele vier assim: não, mas você não está com a roupa. Não, mas disseram que é de graça. É de graça, mas você tem que estar com a roupa. Você vai para a praia de terra? Não, lá tem a roupa de lá. Você vai para o seu trabalho de qualquer jeito? Tem a roupa do trabalho. E você vai para o céu do jeito que você quer? Não, tem a roupa de lá. Você entendeu? Existem critérios, mas é de graça. Se você chegar lá e tiver dentro dos critérios, você vai entrar na festa. E Mateus 22 mostra um povo que entrou lá. Como que você entrou aqui com essa roupa? Ali, irmãos, não representa a realidade do céu. Ninguém vai entrar lá no céu e voltar. Aquele Mateus capítulo 22 é o juiz investigativo. Mas esse é um assunto de outra, avaliando as vestes do caráter. Então, Laodiceia, queridos, ela tem esse problema. Ela não tem uma visão correta de si mesma e é morna, relaxada. E os remédios, Exílio? Tudo bem, esse é o diagnóstico. E o que Jesus diz para curar Laodiceia? Ela precisa ser curada. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existem muitas pessoas que confundem também esse estado laodiceano com Babilônia. Preste bem atenção nesse detalhe. Laodiceia não é Babilônia. Elas até que parecem. Se você pegar Laodiceia e Babilônia, são parecidos alguns detalhes, né? Elementos que você olha. Esse elemento aqui é um elemento, mas não é a mesma mulher, ok? Existem pessoas que acreditam que porque o povo de Deus está num estado laodiceano, se tornou Babilônia.
Não, senhor. É diferente. O povo adoeceu, mas Deus vai curá-lo. Babilônia não quer cura. Babilônia é aquilo ali mesmo, é uma apostasia declarada e aberta. Laodiceia não, ela está cega. Ela acha que está bem, mas ela está cega. Entendeu a diferença? Então a igreja, o povo é este. Mas ele precisa ser curado. E aqui diz assim, queridos, qual é o remédio? Verso 18: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro, vestes brancas e colírio. Alguns elementos interessantes disso aqui, queridos. Primeiro, Jesus fala, aconselho-te. Eu gosto muito de ler os livros do Espírito de Profecia. E lá são conselhos. Às vezes algumas pessoas falam assim, não, conversando, né, de forma educada e respeitosa. Olha, não, irmãos Zezito, aqui é só um conselho. Não é imperativo. Tem que ser assim. Mas aqui, olha só, também é um conselho. O que Jesus está falando aqui, eu te aconselho. Então, os conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo são para o nosso próprio bem. Então, não custa nada a gente seguir o conselho do Senhor. Aconselho que é de mim compres. Como é que a gente vai comprar esses elementos aqui, queridos? Zezito, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, eu sou pobre, como é que eu vou comprar ouro, vestes e colírio? Como é esse comprar aí? Uma vez, até eu, na internet, acompanhando um vídeo, alguém falou assim, não, esse colírio aqui, nós vamos ver que é o Espírito Santo, e o discernimento espiritual que ele dá, o Espírito Santo não pode ser comprado. Então aqui não é Espírito Santo esse colírio. Mas queridos, como é esse aspecto do comprar? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, por favor. 55, verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, eu não tenho dinheiro, como eu vou comprar o ouro? Ele está falando para a gente. Vocês que não têm dinheiro, alguém tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Quem não tem dinheiro, vinde, comprar e comer. Sim, vinde e comprar sem o quê? Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, quando Jesus fala lá, aconselho que de mim compres, não está pedindo para tu negociar com dinheiro. Ele quer te dar, vai sair sem dinheiro. A negociação vai ser sem dinheiro, Marcos. É de graça, resumindo. Então ele diz, aconselho que de mim compres o quê? Ouro, vestes brancas e colírio. Queridos, cada um desses elementos são os 3 remédios aqui que Jesus dá para nós. Para o estado laodiceano, acabar. Eu quero sair desse estado laodiceano. O que eu preciso? Ouro, vestes brancas e colírio. Esse é os remédios de Jesus. Vocês estão desse jeito. Tu acha que não está, mas está. Mas está aqui o remédio. E ele diz assim: ouro refinado. O que representa esse ouro refinado? Depois você leia 1 Pedro 1,7. Uma fé que opera por amor. Fé refinada, provada. Irmãos, nós sabemos pela profecia bíblica que as coisas no futuro vão ficar muito difíceis para o povo de Deus, não vão? E naquela época nós precisaremos de uma fé inabalável. Uma fé inquebrável. E para ter essa fé lá na frente, antes de Jesus voltar, nos eventos finais, hoje eu preciso fortalecê-la nas coisas menores da nossa vida. E quando você chegar lá, você já tem uma fé robusta, fortalecida. Isso é o ouro provado no fogo. Um ouro que vem sendo refinado, queimado, e você sendo fiel e fiel. E quando chegar lá, tu vai ter o ouro provado no fogo. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram da história dos 3 amigos lá de Daniel, né?
eles foram lançados no capítulo 3 na fornalha de fogo. Mas antes de ser lançados na fornalha de fogo, eles passaram por outras provas menores. Qual foi a primeira? A comida de Babilônia. Eles foram fiéis, olha no ponto, comida. Depois eles foram fiéis na questão da cultura de Babilônia. Eles não viviam a cultura de Babilônia. Quando chegou no dia da fornalha, eles se mantiveram fiéis. Por quê? Porque eles estavam fiéis desde o início. Então, cuidado com o pensamento laoceano que diz o seguinte: não, eu estou hoje assim, mas quando Jesus estiver para voltar, quando ele estiver para voltar, eu vou me arrumar. Não vai, queridos. Isso é muito perigoso, esse tipo de pensamento. O ouro provado no fogo é uma fé que vem sendo fortalecida por amor. Essa é a verdadeira motivação. Aqui diz vestes brancas. Para quê? Para cobrir a nudez. Essas vestes brancas representam a justiça de Cristo. Isaías 61, verso 10 diz: vestes de salvação. Que os testemunhos do Espírito de Deus diz que eles não são produzidos com nada humano. Depois você lê, irmãos, o livro de Malaquias, capítulo 3, e você vai ver lá as vestes sendo retiradas do sacerdote de Josué e colocando as vestes de Cristo, da justiça de Cristo. Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É tirar a nossa justiça e Ele vivendo em nós. Nós somos um carro cuja direção, quem vai dirigir é o Senhor e não eu. Isso é a justiça de Cristo em nós. É seguir a vontade dele e não a nossa. Irmãos, esse é o maior desafio do homem. É abnegar-se para fazer a vontade de Deus. Justiça de Cristo. Isaías 61, 10. Não, foi Lamentações, 1 verso 8. Da nudez. Continuando. E por fim, o colírio. O terceiro remédio. Colírio. Esse assunto das vestes que nós passamos, um dia nós vamos falar só sobre as vestes. Elas estão de Gênesis a Apocalipse, o assunto das vestes. Só no século 21 que o pessoal diz que veste não adianta nada, não significa nada. Mas esse é um assunto importante. E tem a ver também com a história do filho pródigo. O filho pródigo chegou sujo e foi colocado ali, ó. Leva ele, dê um banho e coloque vestes novas. A justiça de Cristo é o segundo remédio. O terceiro remédio, queridos, colírio. E o livro de Efésios 1, versos 17 e 18 fala sobre a nossa visão. Deus nos tirando da cegueira. Esse colírio representa o Espírito Santo e o discernimento espiritual que Deus nos quer dar. Você sabe o que é esse discernimento espiritual? É só o Espírito Santo que nos dá. Olhar para isso, para o mal, identificá-lo e desviar-se. Olhar para a justiça, saber que é a vontade de Deus e seguir. Isso é discernimento espiritual. O povo de Deus que vai receber Jesus é um povo que tem discernimento. Ele não chama o santo de profano e muito menos o profano de santo. Ele chama o profano de profano e o santo de santo. Ele tem discernimento. Isso vem de onde? Do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Ele não segue, por exemplo, ideologia de gênero, segue ideologia de Gênesis. Pela palavra de Deus. Discernimento espiritual. Porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, ou seja, obediência. Então estes são os remédios. E esse colírio que nós falamos, querido, é representado pelo azeite lá das virgens. Só que as virgens prudentes, olha só, as prudentes e as loucas tinham azeite, porém as prudentes tinham azeite extra. É isso que diz lá. Elas tinham, além da lâmpada com azeite, como as loucas, elas tinham uma botijazinha aqui com mais azeite.
Você sabe o que se representa esse azeite extra lá de Mateus 25, da parábola das 10 virgens? A chuva serôdia. Tem porã que estava na lâmpada e a serôdia na botija. Azeite extra, colírio. Esses são os remédios, queridos. Para finalizar, eu gostaria de finalizar com um apelo de Jesus para nós. Tudo que nós estamos falando aqui, não estou falando de A ou de B, estou falando de todos nós cristãos do século XXI, que estamos nesse contexto aqui, ó, de Laodiceia. Ele diz o seguinte, verso 19, capítulo 3 de Apocalipse: eu repreendo e disciplino a quantos? Nossa, Zezito, mas essas palavras foram muito duras para mim. Mas o bom pai, queridos, não é aquele que passa a mão na cabeça do filho e encobre seus erros. O bom pai é aquele que chega e diz o quê? Meu filho, você está errado. E eu estou fazendo isso é para o teu bem. É para tu não te perder. É para tu ser feliz. Então é isso que Jesus está falando aqui no verso 19. Eu repreendo aqueles que eu amo. Se eu estou te repreendendo, é porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu deixava tu perecer do jeito que tu acha que está certo. Essas palavras que nós estamos lendo é Jesus falando para nós. Acorda, Zezinho. Acorda, Maria e José. A porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O problema de Laodiceia está nesse verso aqui. O problema do laodiceano está nesse verso. Aqui está o X da questão. O problema da virgem louca está nesse verso aqui. Sabe o que significa? O problema é que Jesus está batendo na porta para entrar. Era para ele estar onde? Era para ele estar dentro, abrindo a porta. Aqui já está ocupado. Ele está batendo para entrar. Você entendeu? Esse é o problema de Laodiceia. Ele é rico e abastado, não sente falta de nada, inclusive de Jesus. Porque Jesus tem que bater para entrar. Ele já queria estar lá dentro. Paulo disse assim em Gálatas 3:20: já não sou eu quem vive. Cristo bate a porta para viver em mim. É assim que Paulo diz lá? Cristo vive em mim. Ele já está dentro da gente, vivendo em nós. Não é para ele estar batendo para entrar. Esse é o problema do laodiceano. Ele é autossuficiente. A minha riqueza, a minha inteligência, eu não sinto nada. E ele, na verdade, é cego. Esse é o remédio, queridos, que Deus quer nos dar. O ouro provado no fogo, as vestes brancas e o pano. Até quando até quando nós vamos viver uma vida em rebeldia contra Deus, fugindo de Deus como Adão e Eva fugiram lá após o lapso, se escondendo? Isso é representado pela nossa nudez. Até quando eu vou insistir com o Espírito Santo, Ele querendo me mostrar, às vezes você está errado, não é assim, esse caminho é ruim, Ele vai te levar. Até quando eu vou insistir? E não, isso é a cegueira, é a falta do colírio. Até quando eu vou ceder nas coisas pequenas? Eu tenho um irmão que voltar a devolver o troco que foi passado errado. Isso é o ouro provado no fogo. Eu tenho que parar de pegar a internet do vizinho. Isso é o ouro provado no fogo. Eu tenho que parar de trocar mensagens com meu namorado, minha namorada, que Deus, os anjos, ninguém gosta de ver. Isso é o ouro provado no fogo, irmão. As mínimas coisas, fidelidade nas pequenas coisas. Vocês foram fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O ouro provado no fogo é essa fé, irmão.
que opera por amor nos mínimos pontos. Essa é a cura de Laodiceia. É esse despertamento que Deus quer nos fazer. Este é o despertamento que Ele quer fazer no povo de Deus, para preparar esse povo para dar o alto clamor e receber Jesus. Porque nós não receberemos, queridos, a coroa da vida num estado laodiceano. Isso é ilusão. Não receberemos. Nós precisamos despertar, abrir os olhos. Precisamos acordar. Eu gostaria de finalizar lendo um texto com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 13, verso 11 a 14. E a gente finaliza aqui a mensagem desta manhã. Romanos capítulo 13, verso 11 em diante, diz o seguinte: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono. Quem tem que despertar do sono? As virgens loucas. Romanos capítulo 13, verso 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, e não em orgias e bebedices, não em pudidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. Aqui está as vestes. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quantos gostariam, queridos, de estar em pé naquele grandioso dia, despertados no estado laodiceano, para receber o nosso Senhor nas nuvens? Louvado seja Deus por você, pela sua vida e pela sua decisão.